Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui para compartilhar mais um conteúdo com vocês, mas antes de eu dar sequência, como é costume de sempre, convido você para se inscrever no canal, deixar aí seu like, seus comentários, compartilhar este vídeo. Assim você estará nos ajudando a divulgar os conteúdos deste canal, que estão aí sempre fundamentados em pesquisas e evidências. Sempre eu busco tratar tudo que eu apresento de forma séria, objetiva, técnica e principalmente também sem vínculos religiosos, mas buscando de forma mais possível expressar aquilo que está inserido dentro do texto bíblico. Dito isto, hoje eu quero estar compartilhando com vocês aqui algumas observações referente ao texto bíblico de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, que traz aí a clássica leitura conhecida, né? Que é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O ponto que eu estarei aqui trazendo hoje, algumas observações, está relacionado na questão do problema que eu vejo em uma proposta de tradução, que inclusive está contida em algumas versões bíblicas, que é essas duas primeiras aqui, ó. Que diz assim: em princípio do criar de Deus, numa forma mais literal, né? Essa outra diz assim, ó: no princípio do criar de Deus. Eu vejo pelo menos dois pontos que implicam nesta proposta de leitura. E eu estarei aqui mostrando os motivos e as razões que eu não vejo como coerente e sensata essa proposta de tradução, quando se observa o todo que está inserido no texto hebraico-maçorético. Eu sempre tenho dito e comentado que quando você vai fazer uma exegese no texto hebraico, buscando extrair aquilo que ele está mencionando, deve de se analisar e levar em conta todos os fatores: Massora Parva, Idolar, aparato crítico, os teamim, estrutura gramatical, sintática e tudo. Se eu ficar preso somente no texto hebraico e desprezar todos os outros fatores que complementam ele, vai ficar uma análise manca. Se eu também ficar preso somente numa análise morfológica, não vou conseguir expressar o que o texto está mencionando. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas que se apegam simplesmente a alguns pontos que estão ligados e vinculados ao texto, esquecendo muitas vezes da proposta maior que ele tem a oferecer. Dito isto, os dois pontos que eu quero aqui estar mencionando está bem no começo deste texto bíblico, do texto hebraico. O primeiro ponto está relacionado a esta palavra aqui, ó, Bereshit. A palavra Bereshit aqui, ela é formada pela preposição be, que vem prefixado ao substantivo feminino Reshit. Temos aqui então o substantivo preposicionado, alguns compreendem como uma locução prepositiva, que inclusive faz a função de uma adjunta adverbial temporal, dando aqui uma introdução, né, no texto bíblico. Porém, este substantivo aqui, esta construção aqui, ele é entendido por muitas pessoas como um substantivo construto. E se ele for de fato visto simplesmente como um substantivo construto, logo ele vai necessitar de um segundo elemento ao qual ele estará relacionado sintaticamente, que será o substantivo absoluto. Ele precisa de um elemento absoluto. Dentro de uma cadeia construta, nós temos ali o substantivo construto e o absoluto. Por exemplo, o cavalo do rei. É um exemplo, né, de uma frase que mostra aqui a relação de dois substantivos. Então, se esse for construto,
entendido simplesmente como um construto, sem analisar nenhum outro fator relacionado a ele. Aí, então, eu teria aqui a seguinte tradução já no começo. No princípio do, ou em princípio de. Partindo deste pressuposto, então esta tradução aqui ela cabe daí, ó. Em princípio do criar de Deus. No princípio do criar de Deus, né? Então esse do aqui, ó, ele cabe, observe bem. Se eu entender que esse substantivo aqui, que essa expressão aqui é um substantivo, é construto, só esse ponto, e não observar os outros fatores, então daí essa tradução, essa leitura cabe. Mas aqui entra um detalhe curioso, que abaixo deste substantivo, abaixo dessa estrutura, abaixo desta expressão aqui, nós temos esse sinalzinho vermelho aqui, ó, que é um acento. Por isso que eu sempre digo, deve-se analisar o todo da questão. Quando nós paramos daí para analisar o todo, nós observamos que abaixo dessa palavra Bereshit tem esse sinalzinho. Esse sinalzinho aqui é um acento. Quando se estuda os tiamim, os acentos hebraicos, se aprende que eles são formados por acentos conjuntivos e disjuntivos. Os disjuntivos e os conjuntivos juntos eles formam a estrutura dos arranjos dos acentos, que são inseridos dentro do texto hebraico, né, do corpo escriturístico do Tanar. Foram inseridos ali com 3 propósitos e finalidades a modo grosso. Primeiro, ser usado para cantilena. Segundo, para mostrar a unicidade de divisão semântica e sintática do texto. E terceiro, para marcar a sílaba tônica. Quando se analisa mais de forma exaustiva, você descobre muitos outros fatores ali, funções que eles podem desempenhar. Mas aqui, de modo abreviado, de forma lacônica, seria isso. Dito isto, então, nós temos aqui um acento. Esse acento aqui é o tipirá. O tipirá, ele é um acento disjuntivo que corresponde a uma pausa, logo após a palavra. Por isso que na maioria das traduções bíblicas que nós temos no português, diz assim, ó, no princípio, vírgula. Porque esta vírgula ali, a origem dela é devido a essa pausa que nós temos aqui no texto hebraico, ó, um acento disjuntivo. Colocando esta pausa ali, nós quebramos essa ideia de relacionamento sintático entre a palavra Bereshit e a palavra posterior, que já estaremos logo mais analisando, que é o verbo bará. Então, quebra essa ideia. Quebrando essa ideia, essa ligação sintática de forma direta e objetiva, logo então eu não posso traduzir como em princípio do, mas eu sou obrigado, do ponto de vista técnico, sintático, traduzir da seguinte forma: no princípio, vírgula, ou aqui nessa outra forma também, no princípio, vírgula. Por quê? Por causa que a vírgula rompe a relação de forma direta da palavra no princípio com o verbo criou. Então, esse do, ele é absorvido, ele é extraído, ele é removido dentro do processo de tradução. Logo, eu já não tenho mais essa ideia de construto inserido aqui dentro. Por quê? Por causa que o acento tipirá, ele rompe com este relacionamento. Ele quebra essa ideia do. Eu tenho no princípio, vírgula. Daí a sequência da estrutura da oração que vem logo em seguida. Então esse é um ponto muito importante, por isso que eu digo, deve-se observar todos os fatores, porque senão o que acontece? Nós temos uma proposta de uma leitura manca, de uma tradução aleijada, que não corresponde de fato ao todo da questão que o texto hebraico massorético está mencionando, está dizendo. Então este é um primeiro ponto. Tendo dito isto, nós prosseguimos então com a observação. Aqui, ó, aqui nós temos o verbo hebraico bará, que se encontra na terceira da pessoa do masculino singular, tronco cal, aspecto verbal é catal, que indica e denota uma ação concluída, consumada,
que foi praticada pelo sujeito que é o agente, né, direto ali desta ação, que é o Elohim. Elohim praticou o ato da ação de criar, né, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele praticou esse ato. E qual foi a ação que ele praticou? Ora, ele criou o Et Hashamayim e o Et Haaretz. Ele criou, né, os céus, o céu, né, e a terra. Então, a ideia ali é que Deus criou. Porém, observe o que vem aqui nessa tradução. Ó. Em princípio do criar. Uma ideia de um infinitivo inserido dentro desta estrutura, desta oração aqui. Ó. E não é isto, de fato, que nós temos aqui. Aqui nós não temos um infinitivo. O verbo bará não é um infinitivo. O verbo bará, ele é um verbo que corresponde, né, no português, ao pretérito perfeito, indicando uma ação concluída, consumada, e não uma ideia, né, como está aqui, né, no princípio do criar, né, ainda tem outros que colocam no princípio da criação, assim, eles inventam umas questões assim, inserem. Para nós termos essa ideia do criar aqui, nós teríamos que ter aqui, ó, esta palavra bará, ela deveria de estar vocalizada como berô. Aí sim, se eu tivesse aqui esta palavra vocalizada como berô, e aqui nós não tivéssemos esse sinalzinho, esse acento disjuntivo, aí beleza, tranquilo, show de bola. Aí eu poderia tranquilamente traduzir da seguinte forma: no princípio do criar. Né? No princípio do criar de Deus. Tranquilo, show de bola. Porque aí nós teríamos o quê? Não teríamos o sinal, a primeira implicação, né? Que é o sinal disjuntivo tipirá. E nós não teríamos também aqui um verbo. No perfeito, aqui um verbo no catálogo, no aspecto catálogo. Nós teríamos aqui um infinitivo. Daí o infinitivo transmitiria essa ideia, né? O berô transmitiria essa ideia do ato de criar ali, né? Então, no princípio do criar de Deus, beleza. Em princípio do criar de Deus, tranquilo. Aí essa tradução aqui não caberia. Mas não é isso que nós temos. A realidade é outra. A realidade é que aqui nós temos Bereshit e Bará. E abaixo do Bereshit nós temos uma pausa, uma vírgula, que está aqui. E logo em seguida nós temos um verbo indicando uma ação aqui, um verbo transitivo, né, indicando uma ação concluída, consumada aqui. Praticada, cabalmente, terminada por Deus. Que foi o ato de criar os céus e a terra. Então aqui nós temos, criou. Aqui numa tradução correspondendo aqui à estrutura do hebraico, né? No princípio criou Deus, e aqui no formato mais correspondendo à estrutura do português, né? De acordo com a estrutura de uma oração típica da língua portuguesa. No princípio, né, Deus criou. Então, partindo deste ponto aqui, nós podemos concluir já aqui esses dois fatores de suma importância, que implicam nesta tradução. Mas antes, quando observamos o todo da questão, nós vemos que esses dois pontos aqui, ó, o ponto do verbo não ser um infinitivo e o ponto desta pausa, eles acabam destruindo e aniquilando esta proposta de tradução. Com isso, eu já quero aqui concluir nas minhas palavras, dizendo então que esta proposta de leitura apresentada em muitas versões bíblicas é uma leitura que, de fato, por mais que se diga, ela está aqui de acordo com o original hebraico. Podemos ler e até dizer, né, e muitos até dizem, né, olha, aqui respeita o hebraico. Mas quando se pega uma proposta de leitura como essa e se analisa de forma exegética, sintática, de modo sério, analisando a estrutura das pausas dadas pelos tiamim, analisando como as palavras se relacionam ali, como elas estão vocalizadas, o que de fato elas querem expressar. Então, dentro deste exame crítico, de forma coerente, de modo sério, aí passa-se a observar, a entender e a compreender que aqui nós temos a tradução no princípio criou Deus, de acordo com a leitura do texto hebraico, né?
e não em princípio do criar de Deus. Isto são pontos relevantes que devem ser observados, analisados, tratados de forma carinhosa, para que possamos assim, então, expressar, explicar para aqueles que não têm este acesso à língua hebraica. E eles venham ter uma compreensão de uma forma exata, né? Uma exatidão daquilo realmente que o texto quer dizer. Então, sempre eu digo, são pontos e pontos que nós devemos dimensionar. Porque se eu entendo dessa forma, em princípio do criar, conforme propõem alguns gramáticos, aqui eu vou ter então uma oração subordinada. Mas quando eu não vejo desta forma, eu entendo que esta oração aqui não é subordinada, mas é uma oração principal. Mas por quê? Porque eu respeito esses pontos. Eu respeito esses fatores que são de suma importância e relevância. Compreendendo que aqui já no início da estrutura deste texto, né, eu tenho aqui formado pela palavra Bereshit, com esta pausa relacionada aqui antecedendo o verbo bará, uma estrutura aqui chamada de Xcatal, dentro da estrutura da análise do estudo da análise do discurso. Mostrando aqui um ponto e um marco inicial de forma absoluta, no ato criativo de Deus, na formação dos céus e terra. Expressando claramente que contribuindo para o entendimento que temos aqui de fato uma oração principal, né? Esta ênfase caindo e recaindo aqui sobre o Bereshit, dada mediante a pausa, né? No princípio, indicando aqui uma ideia absoluta, né? No princípio, seguido de uma ação concluída. O que eu vi no princípio? Criou Deus os céus e a terra. E não em princípio, no princípio do criar de Deus, né? Fica uma coisa vaga aí que não acaba. Como eu disse, né? Quem não entende, não compreende, vai se deparar com essa questão, com este ponto e vai dizer, não, mas se está aqui, foi elaborado e feito por uma comitiva de tradutores, então está tudo certo. Logo se aceita, né, aquilo que está ali. Mas quando essa tradução é colocada dentro de um exame sério, técnico e observado de forma crítica, logo se percebe, como se diz no ditado popular, que o buraco é mais embaixo. Que não é uma coisa assim tão simples e não tão superficial, conforme muitas pessoas aí têm abordado. Então, pessoal, o que eu tinha nesta ocasião para compartilhar com vocês era isso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.